Ele é um dos maiores repórteres brasileiros de todos os tempos. Ricardo Couto, 60 anos de jornalismo. O jornalismo só sobrevive se for crítico. Paulistano, começou trabalhando em jornal de bairro e depois foi figura ímpar nas principais redações do país, como do Estado de São Paulo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Revista Isto É, TV Bandeirantes, SBT, TV Globo. Rodou o país diversas vezes para fazer reportagens que marcaram época. Esteve no garimpo de Serra Pelada, no Pará, aquele formigueiro humano com mais de 100 mil pessoas. Foi chamado pelo deputado Ulisses Guimarães como o cronista das diretas, por sua cobertura da campanha que pedia a volta da democracia no país. Couto manteve uma amizade de meio século com o presidente Lula, que ele conheceu durante as greves do ABC em São Paulo, em 1978. Foi o secretário de imprensa do primeiro governo do PT. Ganhou 4 prêmios ESSO, premiação máxima do jornalismo, e recebeu o troféu especial de direitos humanos da ONU. Escreveu 19 livros, tem 2 filhas e 5 netos. O repórter segue na estrada como comentarista no canal My News e no UOL, onde ele conta suas histórias no famoso Balaio do Couto. Aqui comigo nessa entrevista do ICL, um grande amigo, mas acima de tudo, um ídolo da minha geração. Um jornalista, mas que na verdade gosta de ser chamado mesmo de repórter. Verdade. Ricardo Couto, quantos anos de convivência com você e cada vez eu me surpreendo com novidades, histórias que você viveu e que eu não conhecia. Estava lendo agora um texto do Lira Neto, grande Lira Neto, contando passagens da sua vida, e falei, poxa, isso aqui do Couto eu não sabia, não é? Muito bom te receber aqui, Couto. Pô, obrigado pelo convite. Eu acho engraçado o jornalista entrevistar jornalista, muito né? Gozado. Mas é bom, eu adoro falar de jornalismo, né? E para falar de jornalismo tem que falar com quem conhece, né? Você é um deles, você é testemunha de tantas histórias aí que a gente viveu nesses últimos anos, né? Convivemos com jornalistas ao mesmo tempo, né? Com outros jornalistas, né? Mas eu vou descobrindo coisas que você conta, né? Como, por exemplo, histórias até engraçadas, né? Acho que da primeira campanha do Lula à presidência, que o Lira conta. Conta pra gente aquela história do dia que o Lula entrou debaixo da cama. Debaixo do cobertor. Onde foi isso? Foi em Salvador, na Bahia, depois de um comício. O seguinte, o Lula tinha gravado um programa do Jô Soares antes da gente viajar, né? E quando a gente chegou no hotel, ele ficava todos no mesmo quarto, né? Aquela pobreza antiga do PT, 89, primeira campanha presidencial, né? E estava passando o programa do Jô, a gravação que o Lula tinha feito, né? Ele se escondeu debaixo do cobertor, falou, vou dar um susto nesse garçom. A gente tinha pedido lá uma comida, um negócio qualquer. A hora que o garçom entrou com o carrinho, eu perguntei para ele, para o garçom, você sabe quem é esse de barba que está aí na televisão? Sei não. O outro é o Jô Soares, mas esse eu não sei quem é. Aí o Lula tirou o cobertor, não estamos com essa bola toda lá. Cara, eu não conheço esse cara. Esse de barba não sei quem é, não. Foram muitas histórias, eu acho muito interessante que você teve proximidade com o Lula, secretário de imprensa do PT e também do governo, né? Como ministro, você teve um cargo equivalente ao de ministro do Lula. Do primeiro governo, né? Do primeiro governo do Lula, ele levou para lá muita gente que trabalhava com ele há bastante tempo. Sabe, era um grupo que estava junto desde 89, das várias derrotas, né? Perdeu em 89, em 94, depois perdeu em 98. Quando chegou em 2002, que foi a primeira vez que ele ganhou, o Márcio Tomás Bastos, que era o advogado desde a primeira campanha, depois ministro da Justiça, ele botou o apelido na gente da turma até aprender. Um dia vocês vão aprender e nós vamos ganhar a eleição. Naquele ano nós ganhamos. Pois é, e você conseguiu fazer isso, ter essa proximidade toda com o Lula, mas nunca foi
considerado pelos colegas como alguém parcial. Você Não. conseguiu manter, né, uma integridade profissional. Aí tem uma coisa até que eu devo ao Lula isso aí. Quando ele me convidou para participar como assessor de imprensa da primeira campanha, eu falei para ele, porra, Lula, mas isso aí vai dar problema, porque eu não sou do PT, tem tanto jornalista, a maioria dos jornalistas na época ali era afiliado ao PT, né? E eu não sou, isso aí vai pegar mal para vocês, vão reclamar. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Eu falei, se você achar que é preciso, eu entro, não tem problema, né? Eu falei, não entra não, que isso aqui é uma bagunça. Aí você vai tomar parte de um grupo e contra o outro, não sei o que e tal, e não vai trabalhar direito. Não entra em partido nenhum, não. Você faz o teu trabalho aí de jornalista, de assessor e tal. Eu falei, pô, mas eu nunca fui assessor de imprensa, eu não sei fazer isso, né? Eu sou repórter, pô. Falei, não enche o saco. Eu também nunca fui candidato a presidente da República. Então, vamos aprender junto, né? E foi a primeira vez que eu fui trabalhar com E ele. você nunca se filiou ao PT, né? Não. Nunca. Nenhum partido. Eu acho que a gente não deve misturar as coisas. Como jornalista, é melhor não se filiar, né? Eu não sou contra quem é filiado e tal, mas eu acho que quanto menos a gente se envolver partidariamente, não politicamente, porque todos nós Não existe essa não existe. objetividade, Não. essa Não existe. neutralidade, Não. isso é mentira. Né? Isenção, isso tudo é bobagem. Todo mundo tem preferências e tal. Mas quando você participa por dentro de um partido, você toma parte, como diz a palavra, né? Então é melhor não, para evitar problemas. Mas as pessoas sempre souberam sua posição E da minha política, amizade, não partidária, né? Você vê como as coisas eram diferentes, longe de mim de querer hora da saudade, então, mas as coisas eram diferentes, né? Na primeira eleição para governador de São Paulo, em 82, a Folha, eu trabalhava na Folha, colocou um repórter acompanhando cada candidato, né? Era Reinaldo de Barros, Jânio, Montoro, Lula, foi a primeira eleição que ele disputou, né? E eu cobria o Montoro. Aí, faltando uma semana para a eleição, o senhor Frias chamou os repórteres e falou, pô, o que vocês estão fazendo? Todo mundo está se queixando para mim. Sabe? Um diz que beneficia o Montoro, o outro beneficia o Lula, não sei o quê e tal. Vamos fazer o seguinte, cada um vai escrever um texto para publicar no jornal de domingo, no dia da eleição, para dizer qual é o seu partido e por que vai votar nesse candidato. Qual é o seu candidato e por que vai votar. E nós fizemos isso. Você acredita? Mas não de partido, falando do candidato. Candidato. Por que eu vou Quer dizer, votar a em Folha fulano de publicou? tal? Sim, publicou a pedido do seu Frias, que dizia que era só empresário e tal, mas foi um dos grandes jornalistas que eu conheci na vida. Ele tinha alma de repórter, ele gostava de dar furo, sabe? E dava toda a força para a gente para trabalhar. Foi graças a ele que eu cobri toda a campanha das diretas, né? Que foi uma pauta que eu apresentei para ele no final de 83. Ele vestiu a camisa. Não, acho que é isso aí mesmo, o jornal tem que apoiar, caramba e tal. E o jornal, a Folha virou a Folha o jornal das diretas, né? Que foi o grande momento do jornal, que se tornou o maior jornal do brasileiro e é até hoje, né, o maior, o número 1 dos jornais impressos. Né? Mas você conviveu com donos de jornais como Frias, como Mesquita, né? Mais o Júlio do que o Rui. Júlio né? Neto, mais o Júlio Neto. Né? E Na época Roberto da Marinho, censura. não sei se você conheceu. Não, o Roberto Marinho não. Mas eles tiveram, apesar de posições políticas, inclusive de apoio à ditadura, muitas vezes tiveram posições de defesa de jornalistas perseguidos pela ditadura. Sem dúvida. Tanto o Estadão, os Mesquitas, que ajudaram a dar o golpe, né? Não só apoiaram, como 64. Toda a grande mídia brasileira, com exceção de um ou outro jornal mais progressista, todos A Folha? Todos. A Folha é acusada de ter usado as A combis. Folha, o Globo, JB, todos eles, né? E a Última Hora era o único jornal que não estava no golpe. O golpe era contra a Última Hora. Né? Porque lá estava o Wagner, Samuel Wagner, né? Com quem eu também trabalhei, que era uma figura fantástica. Eu trabalhei com ele no jornal, o último jornal que ele fez na vida, chamava Aqui São Paulo. Era um tabloide que circulava em São Que Paulo. ano isso, Cortes? Eu estava na Folha, anos 80. Anos 80. Ele já estava meio doente e tal. Ele era uma figuraça. Cada vez que você ficava com ele meia hora, você aprendia um monte de coisa. Se quiser saber a história dele, está naquele livro, Minha Razão de Viver. Minha Razão de Viver, muito Maravilhoso. A vida dele é um filme, é um romance. Sabe? E essa foi a sorte que eu dei na vida, né? De ter trabalhado com todos os grandes jornalistas da nossa época. Quando que os donos do Estadão te defenderam da ditadura? Olha, o Estadão defendia todo mundo que trabalhava lá. Tinha muita gente de esquerda. Nós éramos todos contra a ditadura, né?
poucos eram a favor, muito poucos, né? Os dedos duros e tal, né? Mas a grande maioria era contra a ditadura. Ou era MDB, né? Tinha o MDB que abrigava tudo. Partido Comunista, Partido Comunista do Brasil, PCB, Partidão. Partido de oposição. PCdoB. Né? Agora, nós demos muita sorte, porque mesmo com censura, com ditadura, com prisões, com tudo que aconteceu de horrível naquela época, nós vivemos a melhor época do jornalismo brasileiro, que é uma coisa incrível, né? Você pode pensar assim, porra, mas era ditadura militar e tal, como é que vocês conseguiam fazer? A gente conseguia fazer um bom jornalismo. E tinha jornalistas fantásticos. Eu trabalhei com todos eles, sabe? Cláudio Abramo, Clóvis Rossi, eu vou esquecer, Mino Carter, Samuel Weiner, Jânio de Freitas, sabe? E que formavam novos jornalistas, né? E que despertavam na gente a paixão pela profissão. Essa é a grande diferença. Naquela época se tinha paixão pelo que fazia. Né? Você vestia a camisa do lugar que você trabalhava. As pessoas ganhavam pouco, não, nem tão trabalhavam. Pouco. Isso aí é mais folclore. Viu? Tinha bons salários. Ricardo, quando eu comecei, eu ganhava muito pouco. Aliás, quando eu comecei de estagiário, eu não ganhava nem salário. Não, eu não ganhava nada. Eu trabalhei 6 meses de graça no Estadão. Vale de sanduíche e de lotação. Mas aí aconteceu um negócio engraçado. Me mandaram viajar, uma catástrofe que teve em Caraguatatuba. Que ano? Vamos situar. 1967. 67 foi o ano que eu entrei no Estadão, o primeiro jornal da grande imprensa. E me mandaram para lá, tinha acabado a estrada, a Serra do Mar desabou em cima de Caraguá. Né? E aquele negócio, né? O chefe de reportagem olhou e falou, vai você, quem estava na frente dele. Eu perguntei, pô, mas como é que... Era o Clóvis Rossi, né? Eu falei, mas como é que eu chego lá? Não tem mais estrada? Disse que acabou a estrada. Eu falei, faz o seguinte, você pega a Via Dutra e para no primeiro posto rodoviário e lá você pergunta. Repórter é para isso, é para perguntar. E aí ele vai te explicar como é que você chega. Cheguei no dia seguinte, mas cheguei. Uma definição boa de repórter, né? O que é o repórter? É o que pergunta, é o ser que pergunta. Essa é a função do repórter, né? E aí, fui para lá, fiz matéria, eles gostaram, depois fui registrado, né? Era estagiário não remunerado, mas depois fui registrado. Mas quando falaram para o Luiz Carlos Mesquita, o Carlão Mesquita, que era uma figuraça também, era mais chegado à redação dos irmãos Mesquita, né? Falaram para ele, ô Carlão, você sabe que esse menino aí, o Ricardinho, ele que fez a cobertura lá de Caraguá, ele não tem registro, ele não tem salário, não tem nada. Aí ele falou, pô, mas isso é sacanagem dos meus irmãos, né? Não pode ser. Ele enfiou a mão no bolso, me deu um bolo de dinheiro, que era, porra, muita grana. Foi uma festa. E te contratou, assinou sua carteira. Então, o que eu digo sempre, rapaz, repórter é que nem goleiro. Você tem que estar no lugar certo, na hora certa. E pular para o canto certo, né? E pular para o canto certo. E tem que estar na rua, porque se você fica muito na redação, ninguém tem sorte na redação. A sorte é quem está na rua. É isso, você tem que arriscar. É uma profissão de alto risco, mas vale a pena. Mas começa a descobrir coisas, né? Porra. Na rua. É, claro. Eu li outro relato a seu respeito, quando o general Costa e Silva, que era o presidente do AI-5, né? O ditador do AI-5. Ele estava doente aqui em São Paulo, se retirou para o Horto, né? Tinha uma casa lá de hóspedes, de autoridades, né? E te mandaram para lá. Você entrevistou ele, não? Não, ele não dava entrevista. Claro que não. Nunca deu entrevista na vida dele. E ele foi para lá porque ele estava doente. Já estava. Já estava doente. Depois da edição do AI-5, ele teve um AVC. Teve um derrame, mas nesse fim de semana aí foi engraçado. Não é engraçado, é meio trágico, mas que matéria que eu ia fazer? O cara estava lá dentro, doente, dentro do casarão. Os militares em volta do casarão. Você não pode entrar. Não pode entrar, não pode falar, não tinha informação, não tinha negócio de médico, boletim médico, tinha nada. Tinha nada, né? E eu tinha que ficar lá de plantão, né? Aí o único movimento que tinha era em volta de um carrinho de pipoca, né? Tinha um monte de gente ali comendo pipoca, inclusive jornalistas do cara. Eu comecei a conversar com aquelas pessoas ali, fiz uma matéria com o movimento do pipoqueiro. Os caras não sabiam que o Costa de Silva estava lá, só os jornalistas, né? O povo não sabia. E nem sabia direito quem era Costa e Silva, não sabia porra nenhuma o que estava acontecendo no Brasil, que tinha ditadura, né? Aí eu fiz uma matéria do povo ali, que eu sempre gostei mais de fazer matéria não com os famosos, célebres, mas com os anônimos, né? E a matéria pegou bem pra caramba, só que aí me deram o apelido de repórter do pipoqueiro. Então, quando eu tinha que fazer Você entrevistou o pipoqueiro também? Claro, ele era o personagem.
Ele era o mestre de cerimônias. Né? Mas sempre que tinha que fazer uma matéria paralela, que fala, né, um side story, por exemplo, tem o jogo de futebol, então vai o repórter esportivo cobrir o jogo e vai um outro para cobrir a torcida, o que acontece fora do campo, cara. E aí manda o repórter do pipoqueiro. E eu comecei a fazer muita matéria desse tipo aí. Ao redor do fato. Né? Porque onde está todo mundo concentrado, todos os jornalistas, ninguém dá furo, porque ali vai sair para todo mundo, se sair, né? Eu nunca gostei de entrevista coletiva e tal, fica um empurrando o outro, cotovelada. Eu gostava de ser eu, repórter né, um fotógrafo. Motorista, e pegar a estrada, sabe? E voltar depois de um mês, 15 dias, o cara me trazer matérias. Foi assim que uma vez... tinha um chefe lá, o Boris Casoy, que ainda está por aí, né? Foi seu chefe? Foi. Onde? Editor-chefe da Folha de São Paulo. Eu queria fazer uma matéria sobre conflito de terras no Araguaia-Tocantins, que era uma pauta do Clóvis... Bico do Papagaio. Bico do Papagaio, exatamente. Conflito de terras, né? Grileiros, poceiros, índios, tudo que você pode imaginar e tal. Era uma pauta do Clóvis Rossi, que teve um problema qualquer no jornal, teve que sair do jornal e me deixou a pauta de herança, né? Falei, eu tenho que fazer essa matéria. Aí não tinha verba para viagem. A desculpa era essa, não tem verba, não dá para viajar e tal. Já passei por isso. Aí eu falei, mas tem carro, né? Tem carro de reportagem aqui? Tem carro de reportagem? Fotógrafo? Tem fotógrafo e motorista. Então me dá o carro aí que eu vou de carro para Conceição do Araguaia, lá no fim do Brasil. 3.000 quilômetros de São Paulo. Só que o carro quebrou no caminho, né? E quando a gente chegou em Conceição do Araguaia, fomos para o hotel, eu falei, e agora, o que nós vamos fazer? Não tinha mais dinheiro, pô, ia acabar o dinheiro. Aí eu pedi dinheiro para o Boris falou que não ia mandar. Eu falei para vocês que não tem dinheiro. Eu falei, então nós vamos vender o carro, para poder voltar. Né? Aí mandaram o dinheiro para a gente. Então, você não pode nunca arrumar uma desculpa para não fazer uma reportagem, para não fazer uma matéria. Se você quiser arrumar desculpa, você sempre arruma. Agora, você não pode voltar para a redação sem matéria. Sabe? Esse eu acho que é o grande desafio do jornalista, do repórter, principalmente. Né? Hoje você tem muitos editores em jornais, em televisões, chefes, né? E eu sempre olhei com uma certa desconfiança para aqueles que não passaram pela rua, que não vieram da reportagem. Hoje... Claro que há muita gente boa que é comentarista de política e tal, mas quem passou pela rua, velho? Para ser comentarista, analista, editorialista, seja o que for, editor, você tem que ter passado pela reportagem. O que acontece é o seguinte, antigamente não tinha pauta, esse negócio foi criado depois, quando eu comecei não existia. Cada um tinha que se virar para arrumar assunto. Né? A central de polícia passava informações, né? O setorista da prefeitura, do governo do estado, enfim, tinha uma rede lá que fornecia informações, mas cada um tinha que descobrir a sua reportagem. Né? E aí foi que eu me dei bem lá no Estadão, quando eu comecei lá, acabei ficando 11 anos. Porque muitos jornalistas da época tinham outro emprego. E eu não tinha... Normalmente uma assessoria de imprensa ligada a governos. né? Geralmente era isso, o que não era bom. Né? Que é a maneira de controlar a informação também. Claro, você trabalhar dos dois lados do balcão. Se eu trabalho para o governador de São Paulo na assessoria de uma secretaria, claro, eu não posso fazer uma matéria sentando o cacete nele, senão eu tô... Mas era comum. No começo, 64, 66, quando eu comecei, era comum. E sempre que pintava um negócio, sei lá, caiu o avião com o Castelo Branco. Quem pode ir? Eu era sempre o primeiro. Aí você foi lá para o Ceará? Fui lá para o Ceará. Acidente estranho, né? O avião do estranho, Castelo Branco bateu em outro avião, em cima de Fortaleza, né? Foi uma barbeiragem. Essa história, mas enfim, tinha muita teoria da conspiração. Que mandaram matar o Castelo, porque ele não era do grupo da... Não, foi o seguinte, o Castelo estava voltando do interior, da fazenda da Raquel de Queiroz, Messejana, se eu não me engano. Ele estava voltando para Fortaleza, num aviãozinho. E a Raquel de Queiroz não queria que ele subisse naquele avião. Eu falei, isso aí é muito perigoso, porque você não vai de carro, não é pequenininho, longe, né? Não tem segurança, isso aí. Depois que aconteceu o acidente, eu entrevistei ela, fui lá falar com ela. Né? E aconteceu o seguinte, esse aviãozinho entrou numa área de segurança militar, a área da aeronáutica, né? Que estava com os caças lá, com os aviões, fazendo manobras. E esse aviãozinho entrou de gaiato no meio e um deles pegou. Foi uma barbeiragem. E você não foi lá para entrevistar a Raquel de Queiroz, né? Não. Você foi lá para
fazer matéria sobre o acidente. Pois é, mas é que quando eu consegui chegar, porque naquela época tudo era difícil, né? Para você ter Você uma conseguiu ideia. chegar lá, o Castelo Branco já estava enterrado. Não, estavam botando o caixão dentro do avião para ir para o Rio. Eu cheguei bem na hora que o avião da FAB estava entrando no caixão do O defunto Castelo. já saiu. E aí eu fui me virar, falei, o que eu vou fazer? E descobri que ele tinha passado o fim de semana com a Raquel de Queiroz, que por si só já vale uma matéria. Claro, sempre, né? E ainda mais que ela viveu os últimos momentos com o Castelo Branco. E ela foi muito gentil, contou um monte de história do Castelo. Aí, pô, eu só vi. A melhor matéria. Sabe, e assim aconteceram muitas e muitas histórias desse tipo. Uma vez, quando o Miguel Arraes estava voltando do exílio, Da Argélia. na anistia, eu tinha acabado de fazer a volta do Brizola, que aconteceu um incidente. Foi o seguinte, foi um monte de jornalista para Nova York para acompanhar a volta do Brizola para o Brasil. O avião parou em Washington, não sei por que fez uma escala em Washington. E todo mundo desceu do avião. E, de repente, eu me dei conta que o Brizola não tinha descido. Mas você estava nesse avião dos jornalistas. Não era Com um o Brizola avião jornalista, um avião de carreira. Né? Um avião Da Varig. Braniff, não sei. E eu falei, porra, mas eu não falo, até hoje não falo inglês, eu tenho esse defeito. Né? Aí eu falei com os outros, falei, olha, tá esquisito isso, porra, o Brizola e a Dona Neuza, porque a Dona Neuza estava passando mal. Depois a gente ficou sabendo. Né? Só que conversa vai, conversa vem, o avião foi embora. E todos os jornalistas ficaram. Os jornalistas, a família do Brizola, a Neuzinha. O avião pousou em Washington. Uma escala técnica, né, uma conexão, sei lá. E não chamaram, ou ninguém ouviu, e o avião foi embora. O Brizola tentou fazer o avião voltar. Contaram depois, né, que ele entrou na cabine do piloto lá. Volta para pegar os jornalistas. Minha família ficou lá, meus amigos, meus assessores, não sei o que, jornalistas. Foi embora. Né? Aí o Mino Carta, eu trabalhava aí no Jornal da República, né, que era um grande jornalista. Mino Carta, que hoje é o editor-chefe da Carta Capital até hoje. Está firme lá, 90 anos, e está trabalhando. Gênio, o gênio da raça. Irracível, né? Ele tem foi de realidade, foi de Veja. Criou né? um monte de jornais e revistas. Ele foi um grande criador de publicações. Né? Não dá nem para a gente lembrar de todas. Mas aí aconteceu o seguinte, o Mino ficou puto, claro, ele gastou dinheiro que não tinha, o jornal era pobre, o Jornal da República, mandar repórter e fotógrafo, e os caras perdem o avião. Entrei na sala dele já disposto a pedir demissão, antes de ser demitido. Né? Falei, vou fazer pior com você, em vez de te mandar embora, eu vou te mandar para o Crato, porque a semana que vem está voltando Miguel Arraes. Mas como você costuma perder avião, eu vou te mandar de ônibus para lá. Para o Crato. Para o Crato. Puta, 30 horas de viagem. Cara. Fui lá, eu e o fotógrafo fomos para o Crato. E aí aconteceu o seguinte. Fez algumas boas matérias no caminho, claro, né? Eu salvei o emprego pelo seguinte. Na véspera da chegada do Arraes, eu escrevi uma matéria como se fosse uma carta para o Arraes, contando como é que estava a família dele, como é que estavam os amigos, a casa dele, o cachorro. Uma carta, caro Arraes, né? Sim. Forma de carta. Porra, e o Mino Carta adorou, deu uma página de jornal e tal. E aconteceu o seguinte, o Arraes, quando chegou no Galeão, para pegar um outro avião para o Crato, alguém botou o jornal na mão dele. Aí quando ele chegou no Crato, ele perguntou quem foi que fez isso aqui, quem escreveu isso aqui. Eu falei, fui eu. Então vem aqui, vamos conversar. Ele me trancou num quarto lá da casa da mãe dele e me contou histórias. Aí, caramba. Por causa dessa carta. Eu salvei. Essa carta existe aí pela internet? Não, a gente saiu acha? no jornal, deve estar na coleção do jornal. Eu não guardo A nada. República, né? Jornal da República. Jornal da República. Durou que o Mino menos de Carta um ano, mas foi um belo eu lembro, jornal. me lembro. Tinha grande jornalista, estava lá o Roberto Pompedo Toledo, o Cláudio Abramo, o Clóvis Rossi, estava tudo junto lá com o Mino Carta. Agora, uma coisa espantosa, né? Ver você um grande repórter, um grande escritor de texto, fez 19 livros e fez a carta aí para o Arraes, que deixou sensibilizado. E pensar que até os 6 anos de idade você não falava português, Não. né? Aí foi o seguinte, era comum naquela época as colônias, né, em São Paulo. São Paulo era uma cidade de colônia, né? Colônia italiana, alemã, japonesa, turca, libanesa. A sua mãe era alemã? Minha mãe era de uma família alemã e meu pai era de uma família russa. Né? E depois eles se conheceram durante a guerra, Lá na Europa? no final da guerra,
e vieram para cá, em 48. Eu fui o primeiro da família que nasceu no Brasil. Minha mãe veio grávida. Tudo, Quer dizer que tudo tem história. você foi gerado na Europa, sua mãe trouxe você dentro da barriga para você eclodir em São Paulo. E quase nasci no navio, que era francês. Se eu tivesse nascido no navio, francês. Eu seria francês. Enfim. Aí, bom, eu fui o primeiro brasileiro a nascer aqui, e em casa só se falava alemão por causa da minha avó. Minha avó veio também, mãe da minha mãe. E aí meu pai, que falava 7 línguas, aprendeu português rapidamente e tal, ele estabeleceu que em casa tinha que falar alemão por causa da minha avó. E você ficou falando alemão? Sua mãe, seu pai? Todo mundo, em casa só falava alemão. E a escola que me mandaram, a primeira escolinha, né, de jardim de infância e tal, era uma escola alemã também. E aí, com 6 anos, me puseram no curso primário, né, no colégio normal e tal, e aí que eu fui aprender português. Aí você está perdido, como é que você chega num colégio cheio de brasileiros e você sem falar português? Que você vai se habituando, né? Uma das coisas que eu aprendi a ler em português foi o jornal Estado de São Paulo, que meu pai assinava, né? E quando eu comecei a ler na escola, eu gostava de ler jornal, já desde moleque, né? Eu gostava. E, por coincidência, o primeiro jornal da grande imprensa que eu fui trabalhar foi exatamente no Estadão. Né? E aí vira jornalista escrevendo. Graças ao alemão, eu acabei virando correspondente, porque todo mundo, você sabe, né? Todo jornalista quer ser correspondente internacional, né? De preferência na Europa. Né? Aí teve o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Governo do General Geisel. General Geisel. E o Estadão estava dando furo todo dia que tinha um correspondente lá, que era filho do diretor do jornal, o Oliveiros Ferreira, e o filho era o William Vac. Né? Era filho dele? Não. Enteado do Oliveiros Ferreira, do diretor de redação. Aí aconteceu o seguinte, o Jornal do Brasil, que era muito bom jornal naquela época... Trabalhei lá, mas aqui no Brasil, não na Alemanha. Eu também depois trabalhei aqui, mas primeiro lá. Né? A Dorit Arazin era chefe dos correspondentes internacionais. Você imagina, tinha uma editoria de correspondentes internacionais chefiada pela Dorit Arazin. Outra grande repórter. Enorme repórter. Grande jornalista. Ela hoje faz documentários. E faz e uma tem uma coluna no Globo. Coluna no Globo, isso, exatamente. A Dorit era chefe dos correspondentes internacionais. Do Jornal do Brasil. Do Jornal do Brasil. Sim. E o Renato Machado, que depois foi da Globo, era o editor de Internacional. Aí foi um negócio engraçado. Tudo tem história, rapaz. E ela estava na dúvida se eu ia aceitar ou não, porque eu era muito novo, não tinha nem 30 anos. Né? Você estava no Estadão? No Estadão, era repórter especial do Estadão, tinha prestígio lá, tinha feito matéria das mordomias, que foi uma repercussão enorme que teve. Primeira matéria de denúncia, quando tiraram a censura. Mas aí, voltando a Dorit levou um amigo dela para conversar comigo, para me convencer a aceitar o convite para ir para a Alemanha. Só que aí eu tinha sair do Estadão, ir para o Jornal do Brasil e ser correspondente na Alemanha. Esse amigo, o José Roberto Guzzo, que era diretor da Veja, né? E que queria, não precisava me convencer de nada, porque eu estava com a barra pesada aqui por causa da matéria das mordomias e depois, tempos depois, sobre a morte do Manuel Fiel Filho. Do operário que foi pela ditadura, pela extrema-direita do Exército. Né? No DOI-CODE. Né? Nas mesmas condições mesmas condições do Vladimir Herzog. Só que, nesse caso, eles sumiram com o corpo. Não divulgaram a morte dele. Ele não era conhecido como era o Vladimir Herzog. Né? Aí o Clóvis Rossi, que era o chefe de reportagem do Estadão, recebeu uma informação do setorista que cobria militares para o Estadão, Fernando Cavalcante. Naquela época, todo jornal tinha setores, um repórter designado para cobrir a área militar. E esse cara ficou sabendo, passou para o Rossi, só tinha o nome do operário e a fábrica onde ele trabalhava. E mais nada. Mais nada. Aí o Rossi me chamou, falou essas coisas, falou assim, vira aí, vê o que você consegue. Bom, aí eu fui na fábrica, todo mundo com medo de falar, né? Mas consegui o endereço dele. Aí fui na casa dele, estava tudo fechado, com ar de abandono, que já há vários dias não tinha ninguém ali. Os vizinhos não queriam falar. Aí um dos vizinhos falou assim, olha, ele tem parente num bairro perto aqui do ponto de ônibus, da padaria, não sei o que e tal. Lá moram os parentes dele, vê se eles têm notícia dele lá. Aí eu fui para a padaria, lá, com o fotógrafo. Mas
Ele tinha sido preso, mas não era dado como morto ainda. Não, Não se sabia mais dele. Desapareceu. Desapareceu. Naquela época tinha Desaparecidos. Ele sumiu. Ele não era famoso. Sumiu. E aí você foi lá na padaria? Aí fui lá na padaria, parei no balcão, claro, faz parte. Tomou um pingado de café com leite. E vejo passar na calçada um senhor com clarigan, que era uma coisa que os padres estavam começando a usar. Que um terno preto com aquela golinha branca. Isso, né, em vez de batina. Né, e uma cruz aqui. Que eu reconheci na hora, porque eu era da Comissão de Justiça e Paz, convivia, né, com o padre, trabalhava com eles e tal. Aí eu fui falar com esse cara que eu achei que era padre, me apresentei e falei, sou fulano de tal, do jornal do Estado de São Paulo, e estou atrás da história de um operário, assim. Desapareceu. Aí o cara falou para mim, olha, eu acabei de sair da casa onde está a viúva. Olha. Ele falou, então morreu. Pô, isso aí, morreu. Mas em que circunstâncias, como e tal? Aí a mulher contou para mim, a viúva. Você foi à casa, ela te recebeu. E ele foi junto comigo. Eu falei para ele, vai comigo. Mas não era aquela casa abandonada que você viu primeiro? Era? Não. Ela estava na casa de parentes. Lembra que tinha me dado uma dica de parentes que moravam no outro bairro. E aí, como é que ela ficou sabendo da morte? Parou um carro militar, veraneio, sei lá, que a muito escura viatura, né? Como dizia o Chico. Viatura. Muita escura viatura. E jogaram um saco de plástico preto no quintal e falaram para ela, isso aqui é o que sobrou do teu marido. E foram embora. Assim que ela ficou sabendo. Tinha os restos mortais dele ali. Documentos, sapatos, sei lá. Não tinha parte do corpo. Que sobrou. Não, só que os pertences dele. Né? Bom, aí eu chego no jornal, eu tenho que falar com o diretor, Júlio Mesquita Neto, e tal, que era um assunto delicado. Né? E o Júlio Neto falou o seguinte, tem mais repórteres, mais jornais têm essa história? Eu falei, não, essa é exclusiva nossa. É só nossa. Eu crente que estou agradando, né? Furo, que é o que todo repórter quer, exclusividade. Falei, então vai ser difícil a gente publicar, né? Isso é muito pesado para nós, não sei o quê e tal. Vai atrair a ira da repressão. Ele falou, só se você assinar. Se você assinar a matéria, tudo bem, você pode escrever. Aí eu não tinha escolha, pô. Claro. Pode assinar. Sabe? Mas foi barra pesada. E eu recebi recados desse repórter que cobria a área militar, que os militares já estavam putos da vida comigo, não arrumei sinônimo para falar. Estavam bravos por causa da matéria das mordomias, que era uma denúncia de corrupção que havia no regime militar. Você que foi que introduziu essa palavra no nosso cotidiano, mordomias, que eram as vantagens que os generais, oficiais... como tem hoje, até depois, hoje. Né? Tem. Depois os políticos entraram na mordomia também, né? E aí o Geisel chamou o Júlio Mesquita Neto para Brasília para reclamar da matéria e tal, mas nada foi desmentido, saiu durante uma semana inteira. A sua matéria. Então já pesou a barra aí. Quando saiu a matéria do operário Fiel Filho, aí que ficou pior ainda. Né? Quando a Dorrit me chamou para conversar, eu estava pedindo, pelo amor de Deus... Para sair do Brasil sair tempo. Do Brasil. Pô, é o que eu digo, você tem que ter sorte, rapaz. É que nem goleiro. Pô. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E foi um período maravilhoso para mim, para a família e tal, que é a cidade da família da minha mãe. Né? Ainda tinha parentes lá e tal. Então, e depois, quando eu estava lá, me deu saudade do Brasil, porque veio a anistia. Você foi morar em Berlim, não? Não, em Bonn. Em Bonn, que era a capital depois da Segunda Guerra. Né? Quando dividiu Alemanha, né? Berlim, né? Dividiu as Alemanhas. E você ficava com saudade do Brasil, né? Morria de saudade. Quando ia jornalista brasileiro para lá, porra, eu chorava. Eu pedi para voltar. Nenhum correspondente estrangeiro que eu conheço pediu alguma vez para voltar para o Brasil. Ainda mais naquela época, que ainda era ditadura e tal, né? Mas já estava anistia. E eu tinha convivido com os exilados brasileiros na Alemanha, na França, na Europa, né? Tinha feito muita matéria com eles. E eu vi a alegria dos caras de voltar para o Brasil. Eu falei, eu que não sou exilado, né? Não fui preso, não aconteceu nada, então eu posso voltar. Aí quando eu falei para a Dorrit que eu queria voltar, eu falei, você está maluco?
Pô, nem 2 anos, aí você já quer voltar? Vamos recapitular, você teve esse problema dessas matérias do Estadão, e a do Rio te chamou para ir para o JB e você foi para a Alemanha. Por causa do acordo nuclear Brasil-Alemanha. Você foi lá fazer Brasil e Alemanha e acabou fazendo entrevista com todos os exilados que estavam lá. Aí fiz matéria de Pô, eu cobri a morte de 2 papas. Você acredita? No mesmo mês? Tem gente que não acredita. Morreram 2 papas. Morreu Paulo VI e o João Paulo I. João Paulo I. E eu cobri a morte dos 2 e a eleição dos 2, né, depois do João Paulo II. O Conte, foi depois disso que você foi trabalhar com o Lula. Como é que você conheceu o Lula? Eu conheci quando eu voltei para o Brasil. Depois do Jornal do Brasil? Depois do Jornal do Brasil, eu fui trabalhar com o Mino Carta na Isto É, que é uma revista nova, muito boa, sabe? Uma revista mais progressista. Fazia concorrência à Veja, isso. Mas mais progressista. A Veja sempre foi mais à direita. E com toda a liberdade, era uma revista de jornalismo. Mino, né? E o Mino tinha levado para lá a minha turma do Estadão, que por outras razões, então tinha saído uma turma grande do Estadão. E o Mino levou essa turma para lá. Então eu me reencontrei com a minha turma, né? A primeira tarefa que o Mino me deu foi o seguinte: ele tinha me mandado uma revista, isto é, onde o Lula estava na capa, e mandou um bilhete junto. Olha, quando você voltar para o Brasil, presta atenção nesse cara. Porque que ano isso? 77, 78. 78. O Lula era um líder sindical metalúrgico. Era o líder das greves do ABC. Não existia PT, não existia nada disso. Nada. PT de 1980. Presta atenção nisso, cara, que tudo que acontecer no Brasil de importante daqui para frente vai passar por esse sujeito aí. Que eu não conhecia, eu sabia quem era, mas eu nunca tinha conversado com ele. Aí fui me apresentar, né? Voltando da Alemanha, cabeludo, barbudo, cara. Aí eu cheguei... Barba preta, grande. Grande. E Lula não tinha barba, eu achava que isso aí era coisa de... Ele usava um bigodinho, Bigodinho. Negócio meio rivelino. E ele achava que barbudo é coisa de intelectual da USP, não gostava disso. Esses comunistas de gabinete. Aí eu falei para ele, olha, me apresentei, falei, o Mino Carta mandou grudar em você, ele falou que você é um cara importante aí, quer matéria toda semana e tal, então eu estou me apresentando aí. Aí ele olhou e falou, puta, mais um barbudinho da USP para me encher o saco, porque muita gente estava fazendo teses, né, mestrado. Do grande líder. Do grande líder, o novo sindicalismo, a resistência e tal. Bom, eu não sei, sabe quando dá a tal da empatia? Né? A gente ficou amigo logo. Bateu uma amizade rápida. E também ajudou nisso um amigo comum, que também eu conheci nessa mesma época, o Frei Beto, que você conhece muito bem, né? Que é como se fosse meu irmão. Né? Que nós nos reunimos com o Frei Beto inúmeras vezes. Temos você. Grupo de oração. Que você me levou para lá. É isso. Você vê como o mundo é pequeno. Né? Conheci o Lula na mesma época do Frei Beto, e nós 3 ficamos muito amigos. E eu fiquei amigo da família dele. Porque eu tenho 2 filhas, né, que na época tinham a mesma idade dos filhos do Lula. Mariana e Carolina. Eu fiquei amigo da mulher dele também, da Marisa, que era muito legal. Enfim, a gente ficou mais amigo. E o Frei Beto ficou na casa dele quando ele foi preso como sindicalista. Exatamente, ele dormiu lá naquela noite e tal. E sempre tiveram muito juntos, nós 3, né? Tanto é que depois a gente trabalhou nas campanhas do Lula e fomos com ele para Brasília, que eu te falei, né? No primeiro governo dele, ele levou vários companheiros, né? Que todo mundo se tratava de companheiro, que estavam com ele desde a primeira campanha, a turma do Até Aprender, né? Depois de perder 3 eleições, finalmente ganhamos em 2002. Mas aí você não estava em jornal nenhum mais, nessa época? Não, estava no Jornal do Brasil, na sucursal de São Paulo. Foi o seguinte, no final de 1988, final de 88, o Lula fez uma cirurgia no Sírio-Libanês com um amigo meu, Raul Kutait, doutor Raul Kutait. Está lá até de hoje. Apêndice, uma coisa dessa aí. E aí fui visitar ele, né? Como amigo, não fui fazer matéria. E aí ele que falou para mim que ia ser candidato a presidente da República. Que você disse, mas eu nunca fui. Eu nunca fui assessor de imprensa. Eu também nunca fui. Aí eu falei, eu tomei um susto, porque é uma mudança de vida grande, né? Porque eu estava muito bem no JB, repórter especial, ganhando bem e tal. Mas aí eu falei com a Mara, minha mulher, com as filhas, com os amigos, com o pessoal do JB, que era fantástico, o Ricardo Sete, que você deve ter conhecido também, né? Está em Barcelona, não está mais no Brasil. E o Ricardo Sete me deu a maior força. Vai, porque, é a primeira vez que nós vamos votar para presidente. Você é amigo do candidato.
Você tem que ir, porra. Isso é uma coisa histórica, não sei o quê. Me deu a maior força. Falei, vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma licença não remunerada. O JB. JB. Deu um documento dizendo o seguinte, no dia seguinte da eleição, o teu emprego está garantido aqui. Acabou a campanha, você volta para cá. E realmente cumpriu isso. Você esteve como assessor do Lula durante toda a campanha? Toda a campanha, perdemos em 89. E você voltou para o Foi jornal. aquela eleição que o Collor ganhou, que foi uma tragédia lá e tal. Que E teve eu voltei pro JB. o famoso debate com o Collor na Globo, que você estava lá, né, Tava como lá. assessor dele, viu aquilo. Eu vi aquilo ali. Essa é uma longa história, que eu conto bastante no livro, nesse livro do Lira Neto, e também num outro que eu fiz já há uns 20 anos, um livro de memórias quando eu completei 40 anos de jornalismo, chama Do Golpe ao Planalto, da Companhia das Letras. Existe ainda para vender, né? Tem, mas nos sebos Golpe ao eletrônicos, na internet se encontra. Tem, que você me deu na época. É, E agora do Lira Neto, como é o nome? Um contador de histórias. Eu gostei do título, é melhor do que o outro. É que nós repórteres somos, né? Contador de história. Por isso que às vezes eu conto história também aqui, porque eu não me aguento de vontade de contar história. Eu também adoro contar história. Não tem profissão melhor no mundo. Não tem. Sabe quem falou isso? Gabriel Garcia Marques. Que era jornalista. Jornalista, repórter. Tem inclusive um livro Era Gabo, repórter. do Gabriel Garcia Marques, que é uma reportagem fantástica, chama-se Relatos de um Náufrago, que é um livrinho assim, é uma reportagem que ele fez sobre um navio que afundou no Caribe e que os marinheiros foram recebidos como heróis. Ele era repórter, como nós. E um cara pobrezinho do Marujo que sobreviveu, foi considerado herói da pátria, porque ele sobreviveu, não sei o quê, até que um repórter resolveu perguntar, né? Mas que carga que vocês traziam? Os caras estão trabalhando com cocaína. Aí de herói ele virou prisioneiro. Está lá no relato de O que é o Gabriel? contrabando, Gabriel será? Garcia Marques é um repórter que é um contador de histórias. Mas você estava dizendo, aí você ficou de assessor durante a campanha, Voltei estava pro Jornal do presente Brasil. naquele debate que vale outra história você do estava golpe falando ao do Planalto, o debate. É livro. tanto assunto. Peraí, deixa eu dar um gole aqui. O debate foi E o água? seguinte: fizemos um monte de besteira no dia do debate e tal. O Lula estava cansado, irritado, e 2 horas antes do debate ele não queria mais ir, porque o Collor tinha baixado o nível. O Collor tinha levado para o estúdio a Lurian, uma filha que o Lula teve fora do casamento. Namorada. Do Lula. Entre o primeiro e o segundo casamento, a Marisa é a segunda mulher dele. A primeira mulher do Lula morreu de parto, né? E aí ele teve essa namorada e ela denunciou o Lula que ele queria fazer aborto da menina, que não fez, que é a Lurian. E nasceu a menina Lurian. Que depois foi morar lá em casa e tal, a gente cuidou dela, porque é uma menina fantástica, até hoje muito minha amiga, né? Mas o Lula estava muito abatido com essa história, porque o irmão dele falava isso, o sertanejo, ele só se abate quando mexe com a família. Quando mexe com a família, com o filho e tal, aí implode. E o Lula implodiu naquele dia. E não queria ir no debate, falou, eu não vou mais, não quero ver esse cara na minha frente, muita sacanagem e tal. Bom, convencemos, eu lembro que estava o Plínio Arruda Sampaio, Zé Disseu, os dirigentes do PT, convencemos ele a ir. Mas ele já entrou meio, sabe, não estava legal. O paletó estava a manga até aqui, estava tudo troncho. Tinha ido para Brasília na véspera para visitar a CNBB, estava cansado. Enfim, entramos em péssimas condições no jogo. E o Collor veio todo perdigado, armado, todo bonitinho. Cheio de truque. O Boni depois contou, né, que ele que preparou o Collor. Né? Boni. O Boni, isso é Bonifácio. Não é o Boni, o Boni. Quando acabou o debate, o Lula me viu lá e falou assim, perdemos. Aí fomos para a casa dele já num clima de velório, não sei o quê. A gente sabia que tinha perdido. Só que aconteceu o seguinte, no dia seguinte, a Globo, o famoso debate, né, a edição do debate, eles pegaram os piores momentos do Lula, que foram muitos. Foi a famosa edição do debate. E os melhores momentos do Collor. É que nem você pegar um jogo de futebol, que foi, vamos dizer, 4-2, e transforma em 7-1. Entendeu? Aí, muitos anos depois, olha como é a vida. Estava trabalhando na revista Época, da editora Globo. E foi me entrevistar sobre esse debate o Pedro Bial,
que estava fazendo uma matéria especial sobre não sei quantos anos do Jornal Nacional, lá na redação da época. Aí ele me falou, ô Biel, mas se eu te contar o que aconteceu naquele dia, nós dois vamos perder o emprego. Eu falei, não, as coisas mudaram, eles querem agora que conte tudo. Você pode falar o que você quiser que nós vamos pôr no ar. E puseram. E eu falei exatamente isso. Contaram que houve uma edição que favorecia o Collor daquele debate. Quer dizer, além do Lula ter se dado mal no debate, os jornais do dia seguinte, o Jornal Hoje, o Jornal Nacional, ainda fizeram. Eles editaram o debate com os melhores momentos de um e os piores do outro. Eu falei exatamente isso e foi para o ar. A Globo botou isso no ar. Porque foi fato, foi isso que aconteceu. Né? Porque a partir daí nunca mais se pôde editar debates na televisão. No caso da Globo, é inclusive uma cláusula dos debates que não pode usar nenhuma imagem não pode. Depois. Né? Como não pode usar documento, que eu sei que o Collor botou uma pilha de papel para intimidar o Lula, está cheio de coisas contra você, agora não pode mais. Não, teve um monte de sacanagem naquele Mas me dia. diga uma coisa, Couto, depois desse tempo todo de convivência com Lula, e até hoje são 50 anos de amizade, né? Sim. Quem é o Lula de hoje? Não é aquele que você conheceu que perdeu a eleição, mas é o que ganhou a primeira eleição? Ele mudou muito, ele mudou pouco? Sabe que eu fiz mais ou menos essa pergunta que você está fazendo para o doutor Roberto Calil, que é médico dele desde o primeiro governo, né? E deu uma entrevista agora quando o Lula teve esse acidente no banheiro. Sim. Né? Ele foi lá para o All News, onde eu trabalho, né? No jornal, dar uma entrevista. Eu fiz o essa doutor pergunta. Calil. Doutor Calil. Eu falei, doutor Calil, qual é a diferença entre o Lula do primeiro mandato, que você conheceu ele, e o Lula hoje, né? Que terceiro mandato e teve esse acidente? Ele falou, olha, o Lula, a única diferença é que ele ficou mais velho. E eu também, ele falou, o Calil falou, eu também. O resto, ele é a mesma pessoa, segundo o Calil, né? Ele tem uma saúde de ferro, ele se cuida, ele treina, ele cuida da saúde muito mais do que nós jornalistas. Não, nós não fazemos nada. Não fazemos nada. Né? Vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Né? E aí ele falou isso. Né? O Lula continua o mesmo. Claro que, passados tantos anos, 50 anos... Ele está com 79, né? Ninguém é igual 50 anos depois, nem você, nem eu e tal. Mas, na essência, não mudou. Por exemplo, se você ficar doente, você é amigo dele, ele vai ser a primeira pessoa que vai te ligar para saber como é que você está. Se você é amigo dele, você é amigo dele o resto da vida. Mas ele disse que o Lula continua o mesmo. Ele é a mesma pessoa, é claro, ele já não tem a mesma paciência. Né? Por exemplo, ele ia em tudo quanto é jantar, naquela época era PFL, da direita, não sei o quê, estava almoço, jantar, não sei o quê. Ele já não tem muita paciência para o varejo da política. Né? E está mais teimoso, como todos nós. Né? Ele bota um negócio na cabeça, isso é uma característica dele, mesmo sabendo que vai quebrar a cara, ele vai e quebra a cara. E eu acho que ele está muito isolado hoje. Ele era mais cercado, ele vivia cercado de muita gente, desde os companheiros, né? Os companheiros. Hoje está faltando os companheiros. Acho que está faltando isso. Eu senti. Mas tem pique para a sucessão presidencial, para disputar a próxima eleição? Ele não decidiu isso ainda. As conversas que eu tive com ele, isso não está claro na cabeça dele ainda. Eu, pessoalmente, acho, e outros amigos, acho que ele não deve ser candidato de novo. Já, a terceira vez. Tem que renovar a política, seria a quarta vez, tem que renovar o PT, tem que renovar a política e tal. E ele já contribuiu para o país para boa, porque o cara teve câncer, foi preso. Ele pode estar deixando essa possibilidade de ser candidato para evitar uma disputa no campo progressista, do PT, etc. Não só isso. Você sabe que a política é muito expectativa de poder. Né? Você sai de uma eleição, entra na outra, já tem expectativa de poder. Se ele avisa agora que ele não vai ser candidato à reeleição, acaba o governo. Ninguém mais vai apoiar. Mas pode ser, né? Hein? Pode ser. Se for preciso, pode ser candidato. A condição que ele colocou, se for preciso, é se o Brasil tiver correndo o mesmo risco de 2022. Do fascismo tomar conta do Brasil, que foi o risco que nós corremos em 2022. Ele falou que se houver esse perigo, ele vai se candidatar de novo. Mas eu acho que não deve, porque, sabe... E pelo que você conheceu, Couto, quem que seria a alternativa
Eu acho que é a mesma alternativa que teve em 2018. É o Haddad? O Fernando Haddad. E o Fernando Haddad já foi candidato no lugar do Lula em 2018 contra o Bolsonaro. Né? E teve uma votação grande. A diferença não foi muito grande do Bolsonaro para o Haddad. E naquela eleição ele entrou numa fria, porque ele só teve um mês para fazer campanha. Um mês. Só no último mês antes da eleição é que o Lula botou ele no lugar. Ele era vice do Lula. Aí o Lula foi preso, foi impedido de ser candidato. Né? E ele passou. Mas o repórter Ricardo Couto, se fizesse uma matéria hoje, diria assim, pouco provável que o Lula seja candidato. É isso? Olha, voltando ao doutor Calil, né? Eu perguntei isso aí para ele. Se chegar na hora lá, 2026, e o Lula perguntar para você, como médico dele e amigo dele, se ele deve ou não ser candidato, ele falou, deve ser. Ele falou isso. O Calil falou. Ele está bem. Que ele está bem. Ele pode fazer 500 comícios por dia, vai firme. Essa é a opinião do médico, né, que eu acho que conta. Né? Uhum. Agora, a minha posição pessoal de amigo e tal, eu acho que para ele, para a família e para o país, seria melhor ter uma renovação, sabe? Eu acho que 3 mandatos é muita coisa. E para terminar, cansa, sabe? O presidente cansa e as pessoas acabam se cansando dele também. É muito tempo, muita exposição por muito tempo. Não teve uma eleição, Chico, desde 1989 no Brasil que o Lula não tivesse participado, direta ou indiretamente, né? Ô, Couto, e a última questão, e você acredita no futuro desse país, da democracia brasileira? Pô, rapaz, a gente não pode nunca deixar de acreditar. Eu sempre repito uma frase que não é minha, mas eu cito o autor, eu tenho esse hábito, Eduardo Campos. Na véspera do acidente aéreo em que ele morreu, em 2014, ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, que estava entrevistando todos os candidatos a presidente. E eu me lembro muito bem da última frase dele, né, da entrevista. Nós não podemos desistir do Brasil. Sabe, eu penso isso. Sabe, por mais que tenha problemas, por mais que seja difícil, esse é o melhor país do mundo. Sabe? E a gente teve a sorte de nascer aqui. Eu não me conformo com os brasileiros que esculhambam com o Brasil. Aliás, entre nós podemos até esculhambar, mas não no exterior. Lá fora, não para os outros. Os outros não vão falar da gente, sabe? E nós temos que lutar pela nossa democracia, para que ela seja cada vez mais forte. Nós corremos risco em 2022 e não devemos correr outro risco em 2026. Deus queira que a justiça cumpra o seu papel e condene todos aqueles que tentaram dar um golpe na nossa democracia. Espero que isso venha logo. A gente continua acreditando no futuro da democracia no Brasil e depois dessa conversa aqui eu continuo acreditando na profissão de jornalista. Eu também. Obrigado, companheiro. Valeu. Companheiro. Pô, que papo bom. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa que tem um resultado interessantíssimo. Uma história bem contada tem a possibilidade de aumentar em até 50% as vendas em relação a uma história mal contada de determinado produto. Mas não é só a venda de um produto que uma história bem contada pode ajudar. Ela pode ajudar as pessoas a se engajarem numa causa. Ela pode ajudar as pessoas a fazerem uma revolução. O poder das histórias é muito grande. E é por isso que no dia 14 de novembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai lançar a nova turma do Empreendedor Mestre com a aula O Segredo das Vendas e da Persuasão. Como contar uma história que pode melhorar suas vendas, melhorar o engajamento das pessoas e te fazer alcançar o seu objetivo. Se inscreva agora gratuitamente nessa aula histórica e imprescindível. E no dia 14 de novembro a gente está junto. Um abraço.